Rapidamente sobre a vida de um rei. Não estou falando de qualquer pessoa, não estou falando do servo do rei, não estou falando da pessoa que limpava os banheiros do rei, se bem que existe muita dignidade disso, mas eu estou falando para que você possa entender que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando do rei Davi. Ele tinha prazer, satisfação em adorar a Deus. Aonde ele estivesse, com quem ele estivesse, ele não se importava a mínima para quem estava olhando. Sabe por quê? Porque quando ele entrava na presença de Deus, e quando eu digo assim, entrar na presença de Deus, é só uma alegoria para que você possa entender que naquele momento você vai se dedicar totalmente a Deus. Porque é impossível sair da presença de Deus. Porque uma das suas características, da sua natureza, é a onipresença. Ele está sempre preenchendo todos os lugares. Mas quando Davi, ele se dirigia tão somente para Deus, ele entrava na presença de Deus, ele não queria nem saber, ele queria adorar o Senhor. Amados, nós precisamos quebrar essas correntes de orgulho que nos prendem. Nos prendem. Prende a nossa adoração, prende a nossa oração, prende o nosso louvor. Às vezes, o grupo de louvor, né? Não estou falando da gente aqui não, estou falando de todo e qualquer tipo de igreja. Às vezes o grupo de louvor está dando ali o seu melhor e a igreja ali parada. Amados, veja bem, não é o grupo de louvor que te leva a louvar, mas é a sua vontade de adorar e buscar a face do Deus vivo. Ainda que o grupo de louvor esteja com apenas uma voz e sem nenhum instrumento, se você resolver abrir a sua boca, bater palma e louvar o Senhor, não precisa de mais nada, sabe por quê? Porque o ambiente, ele é preenchido pela glória de Deus imediatamente. Parece que os anjos do céu descem e o louvor acontece. E aquele louvor sobe como aroma agradável, suave às narinas de Deus. Nós precisamos resgatar isso. E noite de Santa Ceia é noite de lembrar isso. Porque para o Senhor tem que ser sempre o melhor. Porque o nosso Jesus, o meu Jesus, ele é o meu Deus pessoal, mas é o seu Jesus também, é o seu Deus pessoal. O meu Jesus, o seu Jesus, ele fez o melhor dele. Agora imagina um Deus perfeito fazendo o seu melhor. E por que a gente está sempre, mesmo diante de tantas promessas, e a única coisa que Deus fala para mim e fala para você, a única coisa que ele nos instrui é diz assim, seja filho. Porque se você for filho, você será tremendamente abençoado. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Amém. Diga assim, eu sou filho a partir de hoje. Se eu não estava me comportando como filho, diga com voz de profeta, se eu não estava me comportando como filho, a partir de hoje, as coisas mudam. E olha, quando mudar, a mudança que acontecer na sua vida não vai trazer nenhum benefício para mim. Porque às vezes a gente falando assim, pode parecer que vai beneficiar o pastor, a igreja, não vai. Vai beneficiar você, a sua casa, a sua família, o seu casamento. Porque o seu comportamento mudando, sabe o que acontece? A sua vida se torna um imã de bênçãos da parte de Deus. É como se você andasse e o céu te acompanhasse. Lembra no deserto? Calor tremendo e a nuvem do Senhor pairando sobre o povo, impedindo que aquele calor escaldante do deserto matasse as pessoas. O clima sempre fresco, que à noite no deserto é extremamente frio, mas a coluna de fogo aquecia o povo. Sabe o que significa isso? A presença de Deus na sua vida vai trazer refrigério em meio às intempéries da vida, às dificuldades, os desertos pelos quais você passar. E à noite o fogo do Espírito Santo vai aquecer o seu espírito e vai fazer com que você tenha ainda mais intimidade com o Senhor. Ele vai trazer refrigério durante o dia e a certeza que no dia seguinte ele vai continuar com você, vai permanecer na sua casa, na sua vida. Quem crê nessa palavra, diga amém. Eu creio, eu recebo. Continuando, verso 5. Olha que palavra maravilhosa. Uma palavra que nós precisamos entender. Eu não digo entender, acho que não é a melhor forma, mas colocar em prática. Eu estou sempre trazendo esse tipo de palavra, recebendo o Senhor e trazendo para a igreja. Confia no Senhor de todo o seu coração. Versos 5 e 6, nós temos 4 comandos que nós precisamos colocar em prática. No dia de hoje nós vamos encerrar por aqui.
Confia no Senhor de todo o seu coração. Esse é o primeiro mandamento. Confia no Senhor de todo o seu coração. O que significa confiar no Senhor? Amados, preocupações, dúvidas, desafios, dívidas, doenças. Confia no Senhor. Porque quem prometeu, quem está dizendo para confiar nele é o próprio Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração. E por que ele está dizendo de todo o seu coração? Porque o coração do homem é enganoso. Mas se a gente entrega o nosso coração para o Senhor, nós não ficamos enganados em absolutamente nada. Confia no Senhor de todo o teu coração. Mais uma revelação. Coração é o centro das emoções do homem. A palavra do Senhor diz que nós somos espírito, nós possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Nós somos triuno, como nosso Deus é triuno. Quase que eu falo que nós somos como Deus, né? Mas às vezes a gente falando isso pode soar mal. Mas nós temos essa mesma natureza de Deus, triuna. Nós temos uma alma. Nós não somos uma alma, nós temos uma alma. Nós somos espírito e estamos habitando nesse corpo. E a nossa alma, onde reside todos os nossos sentimentos, e nos sentimentos, sentimento é carne. Sentimento é carne. Tem muitas vezes que, quando conversando com alguns irmãos, dando aconselhamento, fazendo pastoreio, né, a gente percebe algumas raízes de mágoa nas pessoas. E todos nós que estamos dentro da igreja, a gente sabe que a mágoa ela é perniciosa, ela é terrível e ela impede que venhamos a receber bênçãos do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. E a gente fala para as pessoas, você precisa perdoar. Pastor, mas eu não estou sentindo de Deus de perdoar. Amado, mais uma vez, quem é filho simplesmente obedece. Você tem que entender de uma vez por todas que perdão não tem nada a ver com sentimento. Não é carne, mas é razão. É obediência, tão somente isso. Você obedece e faz o que Deus mandou. Você obedece não porque você quer obedecer, não porque a pessoa merece, porque você é bonzinho ou porque a pessoa é boazinha. Você obedece porque você precisa obedecer. E você libera o perdão. E toda vez que você libera o perdão, a pessoa desacorrentada é você, sabia disso? Então, quando você está desacorrentando o perdão para a pessoa, quando você está liberando o perdão, quando você está dando palavras, no mundo espiritual, não, eu te perdoo em nome de Jesus, você está, na verdade, desatando prisões, desatando correntes das suas próprias pernas, espiritualmente falando. E a única pessoa que vai ser abençoada por isso é você. Nós precisamos aprender a separar as coisas para que nós, de fato, possamos confiar em Deus. Muitas vezes Deus fala assim, confia em mim. E na igreja, com todo mundo, você diz, não, eu confio. Eu confio sim, mas na hora que você precisa demonstrar que você confia de verdade, você fica cheio de restrições. Não, é do meu jeito. Né? Amado, só existe uma maneira de quebrar é do meu jeito na minha vida e na sua vida. É quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra, começamos a entender o que Deus tem para nós e passamos a obedecer. É uma chave de sabedoria, a obediência. Porque quando eu obedeço, eu começo a confiar. E quando eu confio, eu obedeço. E tudo isso se transforma, no final das contas, em proteção para minha casa e para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Olha, então não confia no teu coração, confia no Senhor. Não deixa o sentimento falar mais alto que a palavra de Deus, do que o desejo de obedecer na sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, ou seja, não deixa nem um pedacinho para trás. Porque se você deixar um pedacinho sequer, uma unha sequer, o inimigo vai usar isso para trabalhar. O inimigo não dorme. O inimigo não paga contas. O inimigo não tem esposa, não tem filhos para ficar perturbando a cabeça dele o tempo todo. E não precisa nem dormir, nem comer, nem beber água, nada. É o tempo todo, 24 horas por dia, maquinando, buscando uma brecha para entrar na sua casa e entrar na sua vida. Diga assim, a partir de hoje, com voz de profeta, bate a mão na perna e fala assim, a partir de hoje... Não, isso aí é um ato profético que você está fazendo. Parece brincadeira, mas não.
É um ato profético. Diz assim, a partir de hoje, eu fecho as brechas da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, bate palmas. Amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, Provérbios capítulo 3, verso 5. Em primeiro lugar, confia no Senhor. E continuando, diz assim, não te estribes, não se ampare, não se fundamente, não confie no seu próprio entendimento. Amados, a pior coisa que existe é quando uma pessoa que nasceu no Evangelho, está cheia de achismos, chega para pedir conselho. Porque, na verdade, a pessoa que chega para pedir conselho, ela tem que estar preparada para ouvir uma palavra do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Mas se você chega para pedir conselho e você está lá cheio de armas, cheio de armaduras, cheio de escudos, cheio de defesas, você não está querendo conselho. A única coisa que você quer é alguém para ratificar, para validar aquilo que você já tem como pensamento. Amados, nós precisamos entender que os nossos desejos, as nossas emoções, as nossas perspectivas, eles não valem absolutamente de nada quando nós comparamos com a palavra de Deus. A única coisa que tem validade e dá certeza de alguma coisa é a palavra de Deus, nada mais. Então, quando o Senhor diz assim, não te estribes no teu próprio entendimento, Ele está falando, seja humilde. Mais uma vez, seja humilde para aprender. Não pense que você sabe de alguma coisa. Coisa mais difícil é você dar aconselhamento para uma pessoa que nasceu a vida inteira no Evangelho. Porque ela já está cheia de certeza. Não tem humildade, não está disposta a aprender. E nem acredita, na maioria das vezes, que o Espírito Santo vai usar a sua boca para falar com ela. Na verdade, está querendo validar algo que ela já tinha no espírito dela. Então o Senhor está dizendo, ao se aproximar de mim como filho, venha como filho. Não venha pensando que você já sabe todas as coisas, que você é o bonzão, que você é o melhorzão. Não te estribes no teu próprio entendimento. Baixa a sua bola, porque comigo é diferente. A palavra do Senhor nos dá uma demonstração disso de uma maneira assim, que eu acho fenomenal. Livro de Jó. Quem já leu o livro de Jó? A palavra do Senhor diz que Jó era um homem cheio de Deus. Ele era um homem justo, reto, fiel ao Senhor. Ele era tão temente ao Senhor que ele sacrificava pelos filhos. Encurtando a história, Jó passou por uma situação de doença gravíssima. A palavra do Senhor não relata que tipo de doença era, mas a palavra também diz que ele ficou com o corpo cheio de feridas. Né? Algumas pessoas dizem que era lepra, né? Mas como o texto não diz isso claramente, também não vou dizer. Alguns estudiosos falam isso. Em suma, lá para o final do livro de Jó, se você tiver oportunidade, comece a fazer a leitura do livro de Jó. Ele, em determinado momento, ele começa a se dirigir a Deus com um certo ar de prepotência. Quer saber, Senhor? Maldito é o dia do meu nascimento. Amado, o dia do seu nascimento foi um dia de bênção. O dia do seu nascimento é um dia profético. O ventre que te gerou é um ventre abençoado. E não é porque você está passando por algumas situações de luta, de desafio, que a sua boca tem que lançar palavras de murmuração. A murmuração fecha todas as portas que você pensar que estão abertas. Murmuração é terrível. E a palavra do Senhor diz que Jó ainda falou mais umas 3 ou 4 palavras, não estou resumindo, ele falou muito mais do que isso. Um capítulo inteiro ele falou. E Deus, caladinho, só ouvindo. Aí, em determinado momento, Deus fala com ele assim, você já falou tudo que você queria falar? Então tá bom, a partir de agora, levanta, fica de pé, fica igual homem, amarra essa calça na sua cintura, ajeita os lombos, porque agora quem vai falar sou eu. Aí Deus começa a descer a lenha. Olha, onde é que você acha que você estava para você amaldiçoar o dia do seu nascimento? Quando eu estava lá delimitando, até esse lugar as ondas do mar vão chegar, mas a partir daqui para frente as ondas não chegam mais. Quando eu estava formando céus, formando terra, quando eu estava criando os animais, onde é que você estava? Se você tem competência, se você acha que você é o bonzão, me diga. E Jó só diminuindo, porque pelo menos nessa hora ele foi esperto, né? Ele agiu com humildade. Encurtando um pouquinho mais a história, sabe o fim? Como é que terminou isso? Com toda humildade ele disse assim, a partir de hoje, Senhor, eu vou ser filho. Porque antes
eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas a partir de agora eu te conheço face a face. Amados, que nós não precisemos passar por uma situação de dor, de perda, de desafio, de doença, para que nós possamos dizer como Jó disse. Que nós não sejamos, meus queridos, prepotentes, que nós possamos aprender na bonança para quando o desafio chegar, nós termos armas espirituais para vencermos em Cristo Jesus, porque eu tenho certeza que tudo que você fizer estando em Deus, prosperará para a glória do nome dele. Quem recebe, diga amém. Verso 6 para a gente finalizar. Mais um mandamento. Então nós tivemos 2, confia no Senhor e não estribe no teu próprio entendimento. Verso 6, reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhecer a Deus em todos os teus caminhos. A gente está sempre dizendo assim, Deus está no controle de todas as coisas. Sou só eu que digo isso? Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus manda. Amados, se nós dizemos isso, e se nós de fato cremos nisso, por que nos momentos que nós realmente devemos mostrar que nós sabemos que o nosso Pai está controlando todas as coisas, a gente costuma dar passos para trás. A gente costuma retroceder na fé. A palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, no livro de Hebreus, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz o meu coração. Não termina por aí não. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a conservação da alma. Conservação da alma é nos darmos bem em tudo o que fazemos. Conservação da alma é você saber que amanhã, independentemente se você tem trabalho ou se você não tem trabalho, se o seu patrão te chamou, não chamou, se você tem contrato novo ou se você ainda não tem contrato, nosso Deus vai continuar cuidando da sua casa da mesma maneira. O Deus que te trouxe aqui, o Deus que te trouxe para essa terra, o Deus que te alimentou nesse último ano, continuará sendo será o mesmo Deus de 2023 até o final desse ano, continuará sendo o mesmo Deus em 2024, 25, 26, e até que ele volte ou ele te chame, ele continuará sendo Deus. E nada poderá te atingir. Mal nenhum chegará à tua tenda, mal nenhum chegará à tua casa, porque você entendeu as bênçãos de ser filho. Quem crê nisso, diga amém. Reconheça Deus em todas as coisas. Reconheça Deus em todas as coisas. Deus tinha o melhor para o povo de Israel. O povo estava no Egito. O povo estava vivendo uma vida indigna, terrível, a ponto do próprio Deus se indignar contra isso. Em momento nenhum você vê o povo reclamando no Egito como escravo, trabalhando 24 horas por dia. Deus está falando com pessoas aqui, hein? Trabalhando 24 horas por dia, a única coisa que eles sabiam fazer era trabalhar de segunda a segunda para sobreviver, para comer os repolhos do Egito, comer as carnes do Egito. Trabalhava para comer, nada mais. Mas o povo não se indignou, o pai se indigna. Deus olhou esse negócio lá de cima, olhou, não, isso está errado. Não criei meus filhos, meu céu, para viver essa vida de escravo, não. Eu é que sou senhor sobre a vida deles, mas eles estão entregando o melhor dos anos deles para Faraó. E Faraó é uma representação de Satanás. Porque Satanás só coloca trabalho sobre a vida deles. Eles não estão tendo tempo nem de me adorar mais. Deus indignado. Sabe o que eu vou fazer? Vou tirar esse povo do Egito. Amados, o pai faz pelo filho aquilo que naquele momento o filho não consegue entender que é bênção na vida dele. E Deus faz grandes coisas, você já conhece a história. Faraó não queria liberar o povo, Deus manda 10 pragas, em determinado momento ele não se aguentava mais, teve que perder o filho, aí ele libera o povo para ir adorar o Senhor. Liberou. Está todo mundo caminhando, passa pelo Mar Vermelho, uma bênção, milagre tremendo, águas de não sei quantos metros de altura à direita, águas de não sei quantos metros de altura à esquerda, e o povo passando no seco, ali. Aí o povo de Faraó, o exército de Faraó vem atrás, mas quando o último hebreu subiu, deu o último passo saindo do Mar Vermelho, as águas se fecharam. E a palavra de Deus diz que todo o exército de Faraó morreu ali. Quem crê nessa palavra? Sou só eu? Amados, Deus estava trabalhando, estava no controle sobre aquela situação. E o povo que estava sendo liberto, que estava sendo abençoado, estava reclamando. Nós precisamos parar de reclamar.
Quem diz assim comigo? Deus está no controle de todas as coisas. Quem repete mais uma vez? Deus está no controle de todas as coisas. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, saiba que muitas vezes que nos acontecem, ainda que nós não entendamos, é para o nosso bem. Deus está nos treinando, Deus está nos qualificando, Deus está nos habilitando para bênçãos e coisas, vitórias, conquistas maiores. Não sei se você, mas eu estou recebendo essa palavra em nome de Jesus. Quem recebe comigo, diga amém. Amém. E para finalizar, coloque-se de pé. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, não somente quando as coisas estão boas, tá? Eu estou acrescentando isso agora. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Quem puder chamar a pastora para mim, por favor? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele o quê? Endireitará as tuas veredas. Amados, para aquele que é filho, tem salvação para a vida dele. Tem salvação para a família dele. Ele endireitará. Sabe o caminho torto que você estava sendo convencido por Satanás para tomar? Deus não vai permitir. Ele vai endireitar, vai trazer você de volta para o caminho. Ele não vai permitir você ser confuso e tomar caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas na verdade são caminhos de morte. É o que diz a palavra do Senhor. Quantas vezes você é adolescente, vamos adiantar um pouquinho no tempo, nós saímos do tempo das crianças, né? Falei de mim lá, colocando o dedinho na tomada, né? E aí agora vamos adiantar para a época da nossa adolescência. Quantos aborrecentes estão aqui comigo essa noite? Pensa num aborrecente chato. Era o pastor Cláudio. Se achava o dono do mundo. Por causa de uma ou outra bênção que eu havia recebido de Deus, mesmo sem saber que era Deus, com 15 anos de idade eu já dava aula. 15 anos de idade eu dava aula de programação. E eu me achava. Com 15 anos de idade, eu já tinha não sei quantas conquistas em natação, em artes marciais. E por causa dessas bobagens eu já me achava. Amados, nós não somos absolutamente nada. Deus precisou me resgatar para que eu entendesse a minha posição diante dele. Porque tudo que eu fazia, eu pensava que estava certo. Eu pensava que eu era o sabichão, que era o bonzão. Mas quando eu comecei a estudar a palavra, conhecer a palavra, eu olhei para trás e disse assim, porque presta atenção nisso, a gente só consegue reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, com o passar do tempo, com a maturidade. Nesse momento, se você olhar ao seu redor, você vai pensar assim, tudo o que eu estou fazendo agora está certo. Tudo que eu estou fazendo agora está certo. Mas daqui 10 anos, quando você olhar para trás, você vai encontrar, vai conseguir pontuar todas as eventualidades, todas as excepcionalidades, os erros que você cometia. Então, faça isso agora, nessa noite de Santa Ceia. Olha para trás, na noite de hoje, porque a gente só consegue ver o todo olhando para trás. Futuro é uma incógnita, mas quando a gente olha para trás, a gente é capaz de reconhecer os pecados, os erros, as falhas, os caminhos tortos. É noite de salvação, é noite de redenção. O Senhor tem o melhor para mim, tem o melhor para você, mas é necessário que nós estejamos em humildade, peçamos perdão e estejamos dispostos a refazer o nosso caminho. E olha, nós não vamos fazer esse caminho sozinhos, porque Ele vai endireitar os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas, e todo aquele que se permite ser endireitado pelo Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele corrige aqueles que ama. Feche os seus olhos nessa noite, pode apagar as luzes, Gabriel. Faça uma oração comigo. Olha para trás agora, nesses minutos que antecedem a Santa Ceia, e diga para o Senhor assim, Senhor, eu quero, neste momento, te pedir perdão pelos meus erros que eu cometi até antes de entrar neste lugar hoje. Eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus caminhos tortos, pelas minhas decisões equivocadas, quando eu pensei que estava certo, eu batia no peito e enfrentava todo mundo, eu queria enfrentar meu pai, minha mãe, porque eu pensava que eu estava certo, na verdade eu estava pecando contra o Senhor. Eu quero pedir perdão, Pai, por todas as vezes que eu fui arrogante até mesmo contigo, Senhor. Que vergonha, se envergonhe na frente do Senhor, se humilhe na frente do Senhor essa noite. Entrega para Ele os teus caminhos, confia nele e tudo mais Ele fará. Peça perdão por essas falhas, peça perdão pelas palavras
que você disse, palavras tolas, palavras sem sentido. Muitas vezes, e às vezes eu posso estar falando até de coisas que você fez hoje à tarde mesmo, bobagens, besteiras, e você abrindo brechas aí por causa dessas coisas que não fazem sentido mais. Amado, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia no Pai, como sendo Pai, para que Ele possa ser, de fato, aquele que vai te mostrar o caminho certo a partir de agora. Ele vai endireitar as suas veredas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar os teus filhos aqui essa noite. Eu estou diante de uma igreja...